Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei depois de 2 meses, serão explicados, mas voltei para fazer o vídeo então de leituras de setembro e outubro. Eu vou fazer aí, antes da gente falar das leituras de fato, vou fazer uma introdução, algumas atualizações. Caso alguém queira pular direto lá para os livros, vou deixar os tempos marcadinhos e, por favor, fiquem à vontade, podem pular tranquilamente. Mas, enfim, quem quiser as atualizações, como vocês podem perceber, talvez, pelo cenário, eu me mudei de novo, sim. Eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer parte do meu doutorado em Viena, na Áustria. Para quem não sabe, eu estudo a Elfriede Jelinek, faço meu doutorado na UFPR, né, Federal do Paraná, em Curitiba. E eu estudo a tradução das obras da Elfriede Jelinek. E, enfim, eu atualmente estou fazendo esse período de pesquisa na Universidade de Viena, especificamente numa plataforma de pesquisa da Universidade de Viena com a Faculdade de Música e Arte. Eles têm um centro de pesquisa dedicado para a obra da Elfriede Jelinek, que é daqui que eu tô. Então, o centro de pesquisa tem um arquivo muito grande, tem muita gente discutindo a obra da Jelinek. E, enfim, eu tô aqui faz 2 meses já e tem sido um período muito intenso, porém muito bom e muito proveitoso. Além de participar do centro de pesquisa e conduzir minha pesquisa e ir nas bibliotecas e coisas assim, também foi uma oportunidade legal para apresentar trabalhos. Fui apresentar um trabalho na cidade do Porto, em Portugal, numa conferência de tradução. Participei de um workshop em Montpellier só com gente que pesquisa a obra da Jelinek ou faz montagens artísticas e, enfim, intervenções de algum tipo com a obra da Jelinek. Então foi ali um conjunto de dias de discussão muito legal. E, enfim, tem sido bem legal, mas eu precisei separar muita energia para tudo isso, li menos do que eu normalmente leio e basicamente desapareci da internet. Então, enfim, estou voltando devagarzinho agora. Caso alguém tenha interesse em saber mais sobre a bolsa de estudos, me avisa aí embaixo nos comentários que a gente pode ir conversando e eu posso passar mais informações caso alguém também esteja fazendo o doutorado e tenha eventualmente interesse de vir para cá. Eu vou ficar feliz em passar as informações para vocês também. Bom, o que a gente pode esperar do canal a partir de agora? Eu já não tenho feito vídeos com tanta frequência assim nos últimos tempos e deve continuar nessa vibe. Eu gostaria muito de pelo menos manter os vídeos de leituras mensais e provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Vou tentar ser pontual, vou tentar fazer todos os meses. Quando não acontecer, não aconteceu, a gente deixa para depois e, enfim, gente, é isso que tá dando. Enfim, a vida, né? Estou fazendo outras coisas no momento, outras prioridades. Mas ainda gosto muito de falar sobre livros, então ainda vou estar por aqui de alguma forma. E caso alguém tenha interesse também, eu vou dar um curso agora no final do ano ainda, 3 encontros, um curso curtinho que chama A Formação da Heroína, Noções de Cânone, Monomito e Bildungsroman na literatura escrita por mulheres. Ainda acho que eu vou fazer um vídeo falando mais sobre o curso, a proposta em si, mas caso alguém já queira ir dando uma olhada, eu vou deixar o link ali embaixo. Tô bem empolgada, acho que vai ser bem legal. É um tema que eu tenho pensado bastante, eu tenho lido bastante sobre isso também, então eu acho que vai ficar massa. Tenho essa sensação. É isso. Essas foram as atualizações. Vamos para as leituras, então. Eu escolhi a leitura ali para viagem, né, para o momento de vir para cá. Eu acho que foi uma boa escolha. Eu estava lendo Flâneuse, da Lauren Elkin, tradução da Denise Botman, saiu pela Fósforo faz pouco tempo. O subtítulo é Mulheres que caminham pela cidade em Paris, Nova York, Tóquio, Veneza e Londres. É um livro interessante. A Lauren Elkin é americana, nasceu em Nova York e ela mora já tem bastante tempo em Paris, então, né, ela tem uma experiência como moradora tanto de Paris quanto de Nova York. E ela também tem experiências de viagens
de várias viagens ou de viagens longas, Tóquio, Veneza e Londres. E ela tem uma paixão, uma relação muito grande com andar nas cidades e ela vai usar essa experiência então para escrever esse livro. O livro foi publicado originalmente em 2016. E ele é um livro legal. Eu gosto do tema e eu gosto das referências que a Lauren vai trazer e no fim foi um momento legal que eu escolhi para ler o livro porque acho que estava coincidindo, né? Eu em deslocamento também e acabou coincidindo então com muitas das coisas que eu estava pensando e que eu estava passando e tudo mais. Algumas coisas, eu tenho algumas ressalvas. Eu gosto do livro mais do que eu não gosto, mas eu tenho algumas ressalvas com ele. Primeiro de tudo, uma coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente é que a Lauren Elkin é uma pessoa assim, bastante privilegiada de morar nessa cidade, de ter os trabalhos que ela tem, de ter um tipo de vida que permite tudo isso. Como imigrante, né? Você ir dos Estados Unidos para Paris é muito diferente da América do Sul, da África para Paris. Outra questão relevante de estar morando no momento que ela está morando, que é um momento em que isso tudo aconteceu, mas fácil de estar imigrando porque ela acha legal fazer isso e ela quer morar em outro lugar e não porque ela precisa, porque o país dela está em guerra, porque, enfim, ela não consegue ter condições de vida no país dela. Tem tudo isso envolvido. E apesar dela reconhecer isso dentro do livro, eu acho que ela não exatamente problematiza muito isso. Assim, ela reconhece o privilégio dela, isso sim, mas ela não entra fundo nisso, ela não discute muito profundamente isso. E uma outra coisa que pra mim pegou bastante é que, apesar de eu gostar muito das referências e das histórias que ela vai trazer pro livro, eu já conhecia todas elas. Então não foi aquele livro de descobrir coisas novas. Estou falando aqui de Virginia Woolf, de Sophie Calle, enfim, muita gente que eu gosto muito. Mas foi um livro que mais disse coisas que eu já conhecia do que me apresentou coisas novas necessariamente. Eu acho que esse aqui é o tipo de livro que se eu tivesse lido, 10 anos atrás, eu ia ter gostado muito, eu ia ter ficado completamente apaixonada pelo livro. E não foi o que aconteceu lendo o livro agora, né? Mas enfim, ela vai comentar sobre a possibilidade da flâneuse, né? O flâneur vem do francês e é essa figura que anda pela cidade, meio a ermo, meio absorvendo, observando o que está acontecendo. E é esse ato de caminhar por caminhar, só que diferente do sentido romântico de caminhar pela natureza, mas sim o de transformar esse ato em caminhar pela cidade. Então é meio que uma transposição dessa noção de caminhar que os românticos já tinham muito, por uma coisa um pouco mais moderna e um pouco mais urbana, né? E o quanto esse flaneur se depara com essa realidade da cidade, essas diferenças, esses grupos e enfim. E por muito tempo se discutiu a possibilidade de uma flaneuse, né? De uma flaneur mulher, porque esses espaços públicos tão frequentemente usados pelos homens nem sempre eram disponíveis para as mulheres. E aqui a gente tem a foto, que eu achei uma foto muito bem escolhida, uma foto que a própria autora comenta dentro do livro. Que a gente tem essa pessoa, essa mulher andando e os homens olhando para ela, né? Não era exatamente um fato comum mulheres andarem na rua. E se mulheres estão andando na rua, muitas vezes elas estão preocupadas com a própria segurança. Será que eu posso andar aqui? Esse tipo de coisa que transforma essa experiência do flaneur que anda a ermo, já que supostamente uma mulher não poderia fazer a mesma coisa. E ela vai discutir um pouco isso também, de como é ser uma mulher que anda pela cidade e tal. Então é um livro que vai nesse caminho. Então ela vai misturando essa experiência da vida dela com outras referências, trazendo, por exemplo, a Virginia Woolf e essas outras mulheres autoras que deixaram registros dessas caminhadas também. Então ele é um livro legal.
assim, eu curti a leitura, como eu disse, ressoou com muitas coisas que eu estava vivendo no momento que eu estava lendo, que era esse momento que eu estava me colocando em deslocamento também. Então foi um momento legal. É um livro que eu recomendo para quem quer começar a pensar sobre tudo isso, porque eu acho que ela apresenta coisas legais. Mas se você já está lendo esse tipo de coisa já há algum tempo, talvez o livro, não sei se acrescenta tanta coisa nova assim. Para quem se interessa pelo tema, inclusive, eu recomendo muito mesmo o História do Caminhar, da Rebecca Solnit. Já falei sobre ele aqui no canal e eu acho que é um livro maravilhoso. E esse, sim, vale muito, muito, muito a pena conhecer também. Bom, depois disso, eu li no meu Kindle, li bastante coisa até no Kindle nesses últimos tempos. Eu li o We Are the Weather, do Jonathan Safran Foer. Já foi publicado no Brasil, peraí que eu separei o nome dele aqui. Saiu como Nós Somos o Clima, pela editora Rocco. Tradução da Mayra Mendes Galvão. Em que ano? Não anotei o ano, pessoal, mas enfim, tá? Vou colocar as capinhas das edições aí também. Li em inglês porque eu já tinha ele em inglês no Kindle. É um livro que eu esperava gostar mais. Eu gosto muito, 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 muito mesmo do Comendo Animais, do Jonathan Safran Foer. Jonathan Safran Foer é um romancista americano, eu gosto muito dos romances dele também. E ele tem esses 2 livros de não ficção. Comendo Animais pensa sobre produção de carne, vegetarianismo. E o We Are the Weather, Nós Somos o Clima, vai pensar um pouco mais sobre a mudança climática, a crise climática e tal. Mas o Comendo Animais, ele é um livro-reportagem, ele vai visitar espaços de produção de carne, vai pensar muito profundamente e muito sensivelmente sobre o tema. We Are the Weather, eu esperava algo parecido, mas eu não encontrei. Uma coisa que ele tenta fazer no livro é impactar as pessoas para a realidade da mudança climática. Então, mostrar como que é o cenário e o quanto é urgente que a gente tome medidas em relação a isso. E eu acho um objetivo ótimo, necessário, assim, eu concordo com o que ele quer fazer. Mas eu acho que ele traz alguns dados, mas ele não trabalha tão bem com isso e ele não traz esse cuidado das entrevistas, de construir uma narrativa e tal. Ele usa uma estrutura muito frequente nos capítulos, que é contar pequenas anedotas, pequenos causos da família, pequenos diálogos e situações do dia a dia, misturando isso com dados para tentar te convencer a estar mais ligado a isso. Mas fica cansativo, porque a estrutura fica repetitiva e ele tá o tempo todo tentando te convencer, mas ele não te dá ele não te dá tantas soluções, e eu sei, nem todo mundo tem soluções, mas ele nem tenta dar soluções ou propostas, ou enfim, eu achei, sabe assim, um livro, eu tenho a sensação de que quem vai ler esse livro é uma pessoa que provavelmente já está pensando sobre o clima e já está preocupado com o clima. E ele está tentando, parece, pregar para convertidos, convencer convertidos, mas sem acrescentar muita coisa. Então foi uma leitura estranha para mim. Eu me sinto mal de falar mal do livro, porque eu concordo com ele, mas eu achei que ele não levou muito para lugar nenhum. Assim, então não é que eu acho desimportante o que ele disse, eu acho que ele disse importante, mas eu queria que ele tivesse ido além. Parece que eu li metade do livro e faltou a outra metade, assim. E, enfim, recomendo, não tanto, mas ele também é um livro que tem coisas interessantes, tem dados interessantes. Eu acho que eu consigo ver muito bem, por exemplo, o livro sendo útil para professores que querem trabalhar esse tema em sala de aula, e para ter essas informações e ter esses argumentos pode ser bem legal. Então, assim, eu consigo ver alguma certa utilidade do livro, assim, eu consigo ver eu eventualmente me referindo ao livro para falar para alguém sobre ele e tal, mas não é um livro que me marcou tanto profundamente.
Bom, depois disso eu li outro livro no meu Kindle, outro livro em inglês que tava lá perdido, que é o Exciting Times, de uma autora irlandesa chamada Nos Dolan. Eu devo estar falando isso muito errado, se escreve Naoise, Nos Dolan. Enfim, gente. Vou deixar a capa aqui também. Foi um livro que eu, na época que eu comprei, já estava no meu Kindle há bastante tempo, entrou numa dessas listas de parecido com a Sally Rooney e eu estava precisando ler algo muito bobinho e simples, porque burocracias, eu estava no momento das burocracias. E ele cumpriu essa ideia de ser um livro mais levinho, mais simples e tal, mas... Enfim, vamos explicar. Tem uma moça da Irlanda que se muda para Hong Kong para dar aulas de inglês. Ela tá num momento que não sabe o que quer fazer da vida, essa oportunidade surgiu, ela foi, ela ainda não tem um plano muito definido, mas ela tá lá. Ela não ganha tanto dinheiro e a comunidade com quem ela consegue ter mais contato são principalmente imigrantes que trabalham em outras áreas que têm muito dinheiro. Então, pessoa que trabalha no mercado financeiro, bancário, legal e tal, que são pessoas que ganham bem melhor. Ela começa a ter um relacionamento com um moço inglês, com uma diferença salarial bastante grande entre os dois e... um relacionamento, enfim, eles acham ali um ritmo pro relacionamento deles, eles são amigos, eles moram juntos, eles têm relações sexuais, mas eles não estão ali exatamente namorando, enfim, estão achando ali o formato da relação deles quando eventualmente ele viaja por bastante tempo. E nesse período ela começa a ter uma outra relação com uma outra moça, e é muito diferente, assim, as dinâmicas das relações são muito diferentes. E ela entra ali num nó por causa disso, por causa de querer ou não querer se entregar a qual relação. E é um pouco sobre isso, sobre como uma pessoa jovem tenta se entender nessa situação toda, qual relação que ela quer, como que ela entende a dinâmica de cada relação e como ela se entende dentro de cada relação e o que ela tem por vontade principal na vida dela. Então, uma coisa muito legal do livro é como ela, falante de inglês da Irlanda, vai pensar a língua, né? Quando ela vai para Hong Kong e tem que ensinar um tipo de inglês específico com o qual ela não se identifica necessariamente. Quando ela se relaciona com o moço inglês e as diferenças das línguas entre os dois. Então é uma coisa que é muito retomada no livro, essas diferenças de pronúncia, de estruturas de palavras, de vocabulário, expressões e tal. E não só nesse sentido de curiosidade, mas também pensando em relações de poder, né? Quem tem o poder de decidir o que é o inglês padrão que vai ser ensinado nas escolas, por que não é o dela, como ela mesma se sente se relacionando com alguém que fala um inglês britânico, inglês, né? O que isso demonstra em termos de nível de educação, de oportunidade de vida, de formação das pessoas e as relações de poder que isso acaba gerando na relação entre os dois, por exemplo. Então essa é uma camada muito interessante do romance e algo que eu veria como algo muito difícil de traduzir também, porque tá em constante, assim, acho que qualquer texto que chama atenção para línguas específicas, assim, estruturas específicas, cria ali uma situação difícil de traduzir, e esse livro faz isso de um jeito muito legal. Foram minhas partes favoritas do livro, foi pensar essa questão da língua. E isso é bem interessante. O resto do livro, a parte sobre os relacionamentos, achei ok. Acho que ela toca em pontos interessantes sobre relacionamentos atuais e como tudo isso funciona. Mas também não achei assim grande coisa, não achei imperdível, como foi uma tônica até agora, né? nenhum livro muito imperdível. Bom, pessoal, vamos lá. Agora vamos começar com as coisas em alemão. Isso vai acontecer um pouco a partir de agora, porque os livros estão aqui. É tão caro comprar livros em alemão quando a gente está importar os livros em alemão, então eu tô nesse momento, gente.
Esse aqui chama Feminismus und Sprache, ein Gespräch, Feminismo e Língua, um diálogo, e é uma conversa entre uma pesquisadora e linguista, a Louise F. Pusch, e uma rapper, a Suki. E foi uma mesa redonda entre as duas, e daí foi impresso em formato de livro também. O que eu achei interessante é que esse livrinho é curto, mas ele vai discutir algumas formas linguísticas da língua alemã em relação a demonstrar de inquietações de gênero na língua e como demonstrar essa inclusão na língua. Boa parte da discussão, deixa eu dar um exemplo mais certinho, mas existe a palavra, por exemplo, der, artigo masculino, leser, o leitor. E a forma feminina é die Leserin, com IN no final da palavra para demonstrar o feminino. Depois existe o plural die Leser, que seria o plural mais genérico, assim, mas pode ter homens, podem ter mulheres, podem ter, enfim, tudo envolvido, mais ou menos na onda do nosso masculino neutro. E existe o die Leserinnen, que seria a forma feminina, então leitoras. E existem algumas formas mais recentes de tentar fazer o plural leitores e leitoras. Então é tanto colocar o I de Leserinnen em maiúsculo, quanto colocar uma estrelinha, um asterisco em Leserinnen. São formas de tentar fazer o plural mais inclusivo. E elas então vão comentar, por exemplo, sobre o desenvolvimento dessas formas, qual forma elas preferem, por que elas preferem determinada forma, como é a questão de ter isso por escrito, mas ter isso na fala, quais são as opções que isso traz. E esse debate, para mim, assim, eu não tinha noção exatamente eu conhecia as formas, mas eu não sabia exatamente o que elas acarretavam, quais eram as consequências, os argumentos pró uma ou pró a outra, ou contra uma contra a outra. Então foi uma leitura interessante até para eu que tô chegando e tô lendo muitas dessas coisas agora. Eu diria que é um livro bem específico para quem se interessa sobre essa discussão dentro da língua alemã. Não sei se é um livro que faz muito sentido. Assim, é óbvio que a gente pode discutir e pensar coisas a partir dele, mas eu não sei se é um livro que faz tanto sentido para pessoas que falam e querem pensar outras línguas, né? Eu acho que elas partem de exemplos bem específicos. O que mais que eu li? Eu li Derrubar Árvores, do Thomas Bernhard. O subtítulo é Uma Irritação. A tradução é do Sérgio Tellaroli, publicado pela Todavia. Esse aqui também foi um livro que eu trouxe nesse sentido nessa ideia de livros sobre a Áustria. Uma publicação recente e gostei bastante de ter lido. Thomas Bernhard tem uma visão bastante pessimista, negativa sobre a Áustria. E a gente tem uma personagem aqui que participou do ambiente cultural de Viena e depois morou algum tempo na Inglaterra e voltou e está reencontrando este ciclo. E é uma espécie de monólogo, o textão é um parágrafo só o livro inteiro, aquele bloco, enfim, eu acho que boa parte dos livros, dos romances do Thomas Bernhard seguem essa linha, né? E ele tá frustrado, ele parece não querer estar mais nesse ambiente, ele discorda de todo mundo, ele tá assim, sabe, assim, a pessoa que não aguenta mais os amigos, escolhi os amigos errados na minha vida, essas pessoas não me dizem mais nada, ele entende o ambiente cultural austríaco como muito hipócrita e não gosta mais de nada. Então são pessoas um pouco mais velhas, que já tiveram carreiras, que, enfim, artistas, escritores, pessoas do teatro e tal, e que estão ali se encontrando, e era um círculo relativamente fechado de pessoas, e uma das pessoas faleceu, então tem isso dentro da conversa. Eles também estão num jantar na casa de um casal, esperando um ator vir, e o ator seria tipo convidado de honra,
do grupo e esse ator nunca chega e a gente tem essa voz dessa pessoa que tá pensando tudo isso. É um livro um tanto repetitivo, porque ele tá obsessivo, a repetição tem essa função estética, né, de lembrar e relembrar essas coisas. Tem essa coisa do fluxo da leitura, é aquele tipo de livro que é meio difícil de parar, em parte por ele ser um bloco de texto, então não tem aquele momento de pausa entre capítulos ou algo assim, mas porque ele vai levando a gente também. E ele vai como... E é isso, basicamente. Eu não sei se essa irritação tem... assim, o alvo é geral, assim, o alvo talvez seja até ele mesmo, o alvo dessa irritação, e ele só tá jogando essas ideias. Ele não tá falando tudo isso para as pessoas, né? Não é um monólogo, um diálogo dessa pessoa falando, é mais o que a pessoa tá pensando, tá sentindo. Tem um pouco a ver também com... né, essa amiga deles faleceu, se matou, e como apesar disso eles mantêm o evento social do jantar que já tinha sido marcado, e como também é um mundo talvez não tão espontâneo, né, assim, é um mundo performado, talvez, né, o quanto nesse mundinho da arte, né, como não é só a arte que é a performance, é o evento artístico, mas como toda a vida, como toda, né, até os eventos sociais com amigos seriam parte dessa formação, dessa performance, né, dessa aparência. Então o livro também tem muito a ver com isso. Eu recomendo, gostei bastante e... é isso. Enfim, quebrou o meu círculo de livros, mais ou menos. Depois disso, eu também li o Diorama, da Carol Ben-Simon. Li no Kindle, gostei bastante. Eu gosto muito dos livros da Carol Ben-Simon. Eu escrevi um texto sobre o livro para a revista Matilda. Vou deixar o link ali embaixo, se já estiver disponível. Eu acho que ainda não lançou, mas fiquem de olho. Também eu aviso quando sair no meu Instagram. É interessante como ela vai retomar algumas das coisas já frequentes nos livros dela, né? A coisa do deslocamento, a personagem, de novo, é uma imigrante, é uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Ela vai retomar questões de sexualidade, ela vai trazer esse ambiente de novo, mas de um jeito completamente diferente. Essa é uma história que acontece em 2 tempos, principalmente. Tempo presente, essa moça mora nos Estados Unidos, trabalha com taxidermia, ela faz os dioramas, que são essas montagens em museu com os animais empalhados, nesses museus de história natural e tal. E essa coisa, né, dela de congelar o momento, né, congelar aquela cena. Um tempo passado, um crime que aconteceu quando ela era criança, que envolvia um amigo da família que era deputado e potencialmente envolve a família de outros jeitos também. E o pai dela, que então era uma figura que participou dos processos do crime, que foi tida como suspeita e tal, tem um AVC e ela tá nesse momento de entender, de retomar essa história, de reviver um pouco essas coisas. E como ela vai partir disso. É um livro muito legal, eu acho como ela... Na minha memória, pensando nos outros livros da Carol Ben-Simon, eu diria que é um dos livros mais redondinhos dela, nesse sentido das imagens se complementarem muito, né? Ela que tenta congelar as imagens nos museus e pensar na memória a partir disso, pensando sobre a família, retomando essa história da família e talvez, de certa forma, tentando, mas não conseguindo congelar a cena, porque tem muito sobre isso, né, sobre o crime e tal, sobre o que não se sabe mais e que não tem mais como ser acessado. Então não é mais possível fazer isso, né? É aquela coisa, né, da memória que não se aprende mais, assim. O fato que se torna inacessível. Então é um livro que eu gostei bastante mesmo. Esse com certeza desencantou os livros que eu tava lendo. E recomendo muito. Bom, depois disso eu li As Horas, do Michael Cunningham, tradução da Beth Vieira.
Tá saindo uma edição nova do livro pela Companhia de Bolso, li no Kindle. Esse é um livro que eu queria ler há muito tempo. Ele já tinha entrado na minha lista de livros para ler na época que saiu o filme. Eu não vi o filme, aliás. Mas na época eu não comprei, o livro sumiu. Não li. Quando a companhia lançou agora, pensei, agora é o momento de ler. E esse definitivamente entrou nos livros mais ou menos. Eu continuei lendo porque eu já estava lá e queria ver no que ia dar. E achei que eu fiquei com aquele sentimento de que eu devia para mim mesma ler o livro. No sentido de dever, assim, né? Pra mim, mais nova, que queria tanto ler esse livro, eu tinha que ler esse livro por ela, mas eu não curti muito. Ele vai pegar a ideia da Virginia Woolf, várias referências à Virginia Woolf. Eu diria que ele tenta até fazer uma homenagem, assim, à Virginia Woolf, de certa forma, e vai criar três personagens que têm paralelos, então, com a autora. Uma, ele tenta romantizar a própria autora e a vida dela, e ela escrevendo, o período em que ela estava escrevendo Mrs. Dalloway. Ele vai tentar imaginar como que era a rotina, a casa, a situação, o momento emocional dela e por aí vai. Aí a gente vai ter uma moça que tem o mesmo nome que a protagonista de Mrs. Dalloway e que é apelidada como Mrs. Dalloway por um dos amigos, que já é uma mulher um pouco mais velha que está preparando uma festa e vai comprar flores, e daí está o paralelo com Mrs. Dalloway também, para um amigo escritor que ganhou um prêmio importante. A gente não tem exatamente todo o contexto urbano que Mrs. Dalloway tem, mas tem também um pouco. Eu diria que bem menos profundo e bem menos experimental, mas ele tenta trazer o que é esse ambiente da cidade de Nova York, bem mais recente. E a terceira mulher é uma leitora que está lendo Mrs. Dalloway nos anos 50, se eu não me engano. Tem muito essa expectativa da mulher ser dona de casa, cuidar dos filhos e ser feliz com isso, e ela não se encaixa muito nesse padrão, porque apesar de ter todas essas coisas, todo esse contexto perfeito, família margarina, ela não encontra felicidade nisso, e ela preferia estar no quarto sozinha lendo. Então a gente tem essa tentativa de pensar sobre temas que interessam a Virginia Woolf em situações um pouco diferentes. Eu achei a parte sobre a Virginia Woolf meio redutora, achei meio simplista, assim, não sei se ele conseguiu criar um cenário muito interessante para a autora. Os outros dois, eu gosto da leitora, eu acho que era o núcleo que mais me interessou, mas eu não sei, eu acho que ele não vai para lugar nenhum, eu acho que ele cria personagens um pouco parecidas demais. Enfim, ai gente, desculpa quem gosta do livro, eu sei, tanto que eu queria ler ele há muito tempo, eu sei que teve muita gente que gostou muito do livro na época que ele saiu e que saiu o filme e tal, então assim gente, eu não quero ofender ninguém que tem um carinho grande pelo livro, eu entendo bastante, e de novo, o tipo de coisa que talvez se eu tivesse lido antes, eu teria gostado bastante. Mas lendo agora não foi um livro com o qual eu me identifiquei muito, e, enfim. Eu tenho certeza que se eu ler vários dos meus livros favoritos das antigas, eu não ia mais gostar tanto assim, e eu acho que isso é parte do nosso percurso enquanto leitores e leitoras, né? A gente muda, a gente tem outras referências, a gente aprende, a gente vai se interessar por outras coisas. E, por exemplo, eu gostava muito de Nick Hornby por muito tempo, e um autor que hoje eu, nossa, assim, tipo, não curto mais mesmo, assim. E tá aí, assim, né, é a coisa. Vamos pro último livro, então, a última leitura desse período todo, sobre a qual eu vou falar hoje. Eu andei lendo muito ele, né, muitas das peças da Yale, né, que eu não... e muita coisa teórica sobre ela também. Eu não vou falar sobre isso hoje, eu tô pensando em gravar um vídeo sobre isso em breve, então vou pular essa parte, mas isso está sendo lido também, isso também está fazendo parte desse momento todo. Mas o último livro, então, sobre o qual eu quero falar hoje é o Das 30 Jahr, um livro de contos da Ingeborg Bachmann. Comprei num sebo bem baratinho.
A editora é Deutsche Taschenbuch Verlag, caso interesse alguém. Das 30 Jahr, o 30º ano, desculpa. É um livro de contos, então, da Ingeborg Bachmann, uma escritora austríaca bem importante. E eu gostei muito de ter lido esse livro. Foi um livro que eu li bem devagar, assim, tive um ritmo de leitura. Eu já leio um pouco mais devagar em alemão, mas eu diria que esse livro foi particularmente devagar. Tem algo em ler Ingeborg Bachmann que me lembra a experiência de leitura de Clarice Lispector. Eu não estou pensando aqui tanto em temas necessariamente, mas algo que primeiro nos puxa muito para dentro, que parece muito interno, mas que também está trazendo questões sociais, também está trazendo questões mais amplas que isso, que está discutindo muita coisa no pano de fundo também, assim, é um pouco isso que me lembra a Clarice Lispector. E, enfim, livros de conto, sempre acho difícil falar sobre livros de conto, né? O conto que dá título ao livro, né, o 30º ano, é bem legal porque a gente tem uma pessoa prestes a fazer seus 30, né, vivendo o 30º ano, então com 29 para 30, e tentando mudar a vida, pensando, nossa, minha vida vai, né, mudar há 30 anos, aquela imagem que a gente tem quando a gente é mais jovem, quando a gente faz 30 anos a gente vê que não faz o menor sentido. Mas enfim, as tentativas dessa pessoa de mudar e fazer coisas diferentes e o que vai acontecendo e o que isso acarreta antes do aniversário dos 30 anos, eu achei bem, bem interessante. Tem um outro conto sobre um fim de festa e a anfitriã super pensando em ir dormir e tal, e outra convidada que não sai da casa dela nunca, e elas vão sair para tomar um café e a coisa vai indo também. Eu achei esse conto muito interessante e como as pessoas se relacionaram a partir disso e o porquê o porquê que ela queria a companhia da outra. Eu achei um conto bem interessante. Também tem um conto muito bom sobre um casal que tem um filho e como a relação do casal muda e os sentimentos de cada um é diferente, e ressoou muito comigo dessas histórias que a gente ouve do casal que tem filhos e o cara reclama que a mulher cuida demais da criança e que não tem mais atenção e mimimi. Lembrou muito esse tipo de situação, mas com uma sensibilidade, uma profundidade muito interessante, porque está sendo narrado do ponto de vista do cara, o que eu achei uma escolha bem legal para o conto, né, de tentar dar voz para essa figura. E, enfim, foi um livro que eu gostei bastante. Que eu saiba, a gente não tem tradução, mas por favor, se em catálogo eu acho que a gente não tem mesmo, mas se alguém soubesse, já houve uma publicação que ainda dá para encontrar em sebos e coisas assim, por favor, avisem para o pessoal saber, caso alguém se interesse. Mas fiquei com bastante vontade de ler mais Ingeborg Bachmann. Eu, inclusive, comprei as cartas da Bachmann pro Tselan, então deve ser uma das próximas leituras. Bom, pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham curtido as leituras. Caso já tenham lido algumas dessas coisas, me avisem aí embaixo nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.